Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos pela tua doce presença aqui, Pai. Que teu Espírito Santo assuma total controle das nossas vidas, deste lugar. Que o Senhor possa falar conosco, Pai. Que o Senhor possa aquecer o nosso coração com a tua palavra. Que o Senhor possa ministrar ao nosso coração nesta manhã de uma maneira como nunca fomos ministrados antes. E que possamos sair daqui aquecidos, turbinados e incendiados pelo fogo do teu Espírito que habita em nós. Espírito Santo de Deus, nós te damos total liberdade de fazer aquilo que está no teu coração. Nós te damos total liberdade do Senhor salvar, curar, libertar pessoas aqui nesta manhã, do Senhor arrebentar cadeias aqui e nos levar a uma nova posição daquilo que o Senhor tem para nós. Leva-nos a experimentar e a ver o futuro que nos espera em 2024, Pai. Leva-nos a ver pela fé a grandeza dos sonhos e dos projetos que o Senhor tem para nós em 2024. Leva-nos a acessar, ó Deus, esses projetos. Leva-nos a acessar esses sonhos que o Senhor já escreveu para cada um de nós. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deixa eu te fazer uma pergunta e eu quero que você responda com toda a sinceridade do seu coração. Como você reagiria se hoje aqui você recebesse uma palavra profética da parte de Deus dizendo que nos próximos dias coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida? Eu acho que você não entendeu o que eu falei. Como você reagiria se eu, como um profeta de Deus, dissesse a você que nos próximos dias coisas extraordinárias da parte de Deus irão acontecer na sua vida? Coisas grandes irão acontecer na sua vida. Coisas tremendas irão acontecer na sua vida. Vamos ver se até o final alguma coisa muda aí. Eu quero dizer que eu tenho boas novas para você. Você pode dizer amém por isso? Você pode virar para essa pessoa que está do seu lado e dizer para ela: Deus tem boas novas para você. Quantos acreditam nisso, diga amém. Essa semana retrasada, na verdade, eu estava aqui na igreja e estava ouvindo uma palavra do JB Carvalho, não sei se muitos aqui conhecem, e eu fui muito ministrado por uma palavra que ele pregou esse ano, e que casou muito com uma experiência que eu tive ali em Brasília, na Escola de Profetas, que foi o que nós demos então o tema dessa série, que será um tema fixo todo início de ano, todo começo, todo mês de janeiro, nós sempre teremos uma ativação profética aqui, que nós vamos dar esse nome então de Co-criando com Deus, porque nós acreditamos que Deus nos comissiona a fazer parte dos sonhos e dos projetos que Ele tem para nós, a nos tornar então participantes daquilo que Ele sonha e daquilo que Ele idealiza para cada um de nós. E eu quero ler um texto que me queimou o coração. Sexta-feira nós viemos para cá, eu, a Aida, pastor Marcos e pastora Maiara, e nós fomos tomar uma ceia aqui juntos, e nós então declaramos esse texto aqui como uma verdade para nós, e eu vou ler numa versão que eu gosto muito, que é a Mensagem, mas esse texto está no livro de Isaías, capítulo 40, do verso 9 ao verso 11. Suba no monte bem alto, Sião, você vai dar a boa notícia. Levante a voz, torne-a clara e forte, ó Jerusalém. Você vai dar a boa notícia. Fale alto e claro, não seja tímido.
diga às cidades de Judá: olhem, é o Deus de vocês. Olhem para Ele, o Senhor vem com poder, pronto para entrar em ação. Ele vai retribuir o mal aos seus inimigos e recompensar os que o amaram. Como um pastor vai cuidar de seu rebanho, recolhendo os cordeiros nos braços, abraçando-os enquanto os carrega, conduzindo a uma boa pastagem as ovelhas que ele amamenta. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que ao mesmo tempo é um Deus de guerra, é um Deus que se levanta e está pronto para entrar em ação, mas é também um Deus que nos pega no colo e que nos carrega enquanto Ele faz por nós. Você crê nisso? Você acredita que Deus tem algo especial da parte dele para você? Nessa manhã eu queria falar sobre Deus transformar o ordinário em extraordinário. Eu queria falar sobre o co-criar com Deus a partir do ordinário que temos nas mãos em algo extraordinário. E eu queria que você acreditasse, que você junto comigo fizesse essa declaração para você mesmo, dizendo talvez bem alto aí no seu coração: o meu Deus, Ele está vindo com grande poder, pronto para entrar em ação. Você pode dizer isso? Você pode colocar a sua mão aí no seu coração e levantar a outra mão e dizer assim: o meu Deus, Ele está vindo com grande poder e Ele está pronto para entrar em ação. Ele vai cuidar de mim, Ele vai me pegar no colo, Ele vai me abraçar, e Ele vai me carregar, e Ele vai me seguir, e vai me conduzir para um lugar de paz e segurança. Eu confio nele. Você pode dizer amém? Diga: eu confio nele. Então, irmãos, eu acredito que Deus pode pegar o ordinário que temos hoje nas mãos e transformar em algo extraordinário. E eu quero ser um profeta então na sua vida e profetizar isso sobre você e dizer que hoje Deus está pegando o seu ordinário e estará transformando em algo extraordinário. Diga amém. Porque Deus tem milagres para realizar na nossa vida. Deus tem milagres para realizar na minha vida e na sua vida. Eu quero ler um texto com os irmãos, que está lá no livro do Evangelho de João, capítulo 21. Esse texto ele é intitulado como a pesca maravilhosa ou a pesca miraculosa. E ele traz algumas particularidades que nós queremos então aqui fazer comparação desse texto de João com um texto de Lucas, que parece ser a mesma experiência, mas são duas experiências distintas. Eu vou me ater mais ao Evangelho de João, mas eu sempre vou fazer menção, e se você quiser ter na sua Bíblia aí para você ficar comparando, o Evangelho de Lucas vai também citar no capítulo 5 algo parecido. Mas eu quero ler aqui com os irmãos, João, capítulo 21, do verso 1 em diante até o verso 14, eu acho. Pegue aí na sua Bíblia, se você quiser acompanhar aqui no telão, mas preste muita atenção nesses versículos que estaremos lendo agora. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se a seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós iremos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam eles: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam,
puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Cingiu então Pedro a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Bem, irmãos, aqui nós precisamos fazer então uma reflexão dessa passagem aqui que Jesus aparece para os discípulos. E eu quero que você entenda que Deus pode pegar o ordinário na sua vida e transformar em algo extraordinário, como Ele fizera aqui com os seus discípulos nesse momento. No primeiro milagre, que está lá no livro de Lucas, capítulo 5, tem algumas particularidades que eu vou trazer para você aqui. Eram 2 barcos e não apenas um. Eram 2 barcos vazios, e Jesus então pega um dos barcos e faz daquele barco um púlpito, e ele pede então para que Pedro traga o barco dele, e Jesus sobe naquele barco que era de Pedro e começa a pregar em cima daquele barco. No primeiro milagre, lá no livro de Lucas, os pescadores estavam já lavando as suas redes, então não era uma única rede, eram mais de uma, possivelmente 2 ou mais, e eles estavam lavando as suas redes porque também não haviam pescado nada. Pedro era dono de um dos barcos lá no Evangelho de Lucas. Só que no milagre que acontece lá, quando Jesus fala assim: lance a sua rede no lugar mais fundo, eles realmente experimentam um milagre ali, e eles pegam tantos peixes e a rede fica tão pesada que ela se rasga. Tamanha era a quantidade de peixes que havia ali. E os barcos quase afundaram. E então, aqueles que estavam no barco, que a rede começou a transbordar de peixes, digamos assim, eles então gritam para o outro barco e digam: ei, correm aqui, venham nos ajudar, porque nós não estamos dando conta de suportar tantos peixes que pescamos aqui dessa vez. E ali então, naquele momento, Jesus vira especificamente para Pedro e diz assim: de agora em diante, você não mais será pescador de peixes, mas eu te farei pescadores de homens. Então, no primeiro milagre de Lucas, Pedro ele é comissionado e ele é então chamado para o ministério de ser um pescador de homens. E se você for ler lá no Evangelho de Lucas, você vai ver que aqueles homens então deixam tudo para seguir a Jesus. Diga, deixam tudo para seguir a Jesus. No segundo milagre, que é esse que nós lemos, nós temos algumas particularidades e algumas diferenças. Parece ser o mesmo milagre, parece ser a mesma cena, mas é uma repetição do milagre. Diga, repetição. Então diga para a pessoa que está do seu lado: Deus pode manifestar milagres na sua vida, repetidamente. Você crê nisso? Quando nós lemos os 2 textos, parece ser a mesma história, mas são milagres parecidos sendo novamente. No segundo milagre nós temos então Pedro, que estava no primeiro. Nós temos Tomé, que é chamado de Dídimo ou de gêmeo,
que não é mencionado lá em Lucas. Nós temos Natanael, que também não é mencionado em Lucas. Nós temos Tiago e João, que são filhos de Zebedeu, que estavam no primeiro milagre. E nós temos aqui mais 2 discípulos que a Bíblia não menciona. Então havia um grupo maior de pessoas aqui do que no primeiro milagre. Só que aqui tem uma particularidade que não havia lá no primeiro. No primeiro milagre, Pedro, ele recebe um chamado, e ele então recebe um desafio de abandonar tudo que ele fazia para ser um pescador de homens. Sim? Sim ou não, irmãos? Acredita que o que eu estou falando é verdade. Depois você pega Lucas capítulo 5, você vai ver que é verdade. Aqui, Pedro tinha acabado de negar Jesus. Aqui Pedro poderia estar com a alma toda detonada. Aqui Pedro possivelmente estava abalado emocionalmente, talvez sem rumo, talvez sem esperança, talvez olhando para trás, olhando para aquilo que ele fez, e ele talvez colocou a mão na testa e falou assim: como que eu fui capaz de fazer isso? Logo eu que experimentei andar sobre as águas com o mestre, logo eu que vi ele me desafiando a sair do barco, experimentei a grandeza de Deus e eu pude andar sobre as águas, e agora eu neguei. E agora, o que é que vai ser de mim? E aí, como nós lemos, Pedrão vira e fala assim: ó, vocês fiquem aí, mas eu vou pescar. Eu vou pescar. Minha cabeça está cheia. Talvez Pedro quis ir pescar para colocar os pensamentos em ordem. Talvez ele quis ir pescar para reorganizar a sua vida, a sua alma, colocar a sua alma no lugar. Ou possivelmente ele foi pescar porque talvez ele questionou que tudo aquilo que ele fizera lá no primeiro milagre, de abandonar tudo para seguir o mestre, não valeu a pena. E estava na hora então dele cuidar da sua vida. Talvez ele virou para os seus companheiros e disse: olha, se vocês quiserem ficar esperando alguma coisa aí, já que o mestre morreu, eu vou cuidar da minha vida, vocês fazem o que vocês quiserem. Conhece? Já ouviram essa expressão? Eu vou cuidar da minha vida agora. Chega, estou cansado de esperar, estou cansado de acreditar que 2024 vai ser diferente. O pastor está falando que vai ser um ano de muita ação de Deus, mas eu não consigo ver nada de promissor na minha vida. Eu vou à luta, eu vou trabalhar, e eu vou agora arregaçar as mangas, e eu vou fazer com que as coisas aconteçam na minha vida, porque eu acho que eu não tenho mais tanta fé assim. E quando a gente olha então para agora, capítulo 21 de João, nós vamos ver agora que era uma rede e um barco. Diga, uma rede e um barco. Diga, uma rede e um barco. Isso nos fala de união de propósitos. Isso nos fala de uma unidade. Isso nos fala de nos tornar agora cúmplices uns dos outros e não deixar mais que o meu irmão caminhe sozinho. Agora é a hora de unir forças. E que detalhe nós também podemos tirar aqui? No primeiro milagre, era tanta manifestação do poder de Deus que as redes se romperam. Tantos peixes vieram e eles não foram capazes nem de contar quantos peixes vieram. Mas no segundo milagre tem um detalhe muito importante: a rede não se rompeu. Diga, a rede não se rompeu. Diga mais uma vez, a rede não se rompeu. E eles conseguiram então dimensionar o tamanho do milagre: 153 peixes. Aí você pergunta assim para mim: pastor, o que significa 153 peixes? Eu vou te responder. Sabe o que significa 153 peixes? 153 peixes. Eu não preciso inventar moda, irmãos. Eu não preciso querer, talvez, criar algo aqui que não existe. 153 peixes significa 153 peixes. O único detalhe que eu e você precisamos tirar disso aqui é que na primeira vez, talvez foram muito mais do que 153, ou talvez foram menos, mas eram tão mais pesados que a rede se romperam. Mas no primeiro milagre ninguém se preocupou em contar. No segundo não, vamos contar. Vai lá,
Vamos lá? Não, peraí, irmãos, vamos lá. 3, 152 e 153. Para quem não pescou nada, 153 peixes é muito ou pouco milagre? Muito ou pouco, irmãos? Muito ou pouco? Então vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus tem muito para você. Fala, Deus tem muito para você. Sabe o que nós aprendemos então com isso aqui? As nossas redes agora têm que estar mais fortes. As nossas estruturas têm que ser mais fortes. As nossas finanças vão ser mais fortes, os nossos trabalhos serão mais fortes, as nossas famílias serão mais fortes, os nossos relacionamentos serão mais fortes. Nós vamos segurar o milagre de Deus nesses dias. Nós vamos reter a bênção, ela não vai escapar da minha mão, ela vai ser retida e ela vai ficar conosco, porque Deus é um Deus de abundância. Diga: famílias fortes. Se você está sentado do lado da sua família e olha para ele e fala assim: se cuide, porque nos próximos dias eu vou ser um instrumento de Deus para fazer você ser forte. Eu vou ser usado por Deus para fazer você ser forte. Então se prepare, porque eu vou te dar canseira, porque é só assim que você vai criar vergonha na cara e vai ser forte. Você pode dizer amém? Diga ao fraco: eu sou forte. Então você pode erguer a sua mão aí e dizer: eu sou forte. Fale mais alto: eu sou forte. Fale mais alto: eu sou forte. É tempo de nós então declararmos ordem na nossa vida, irmãos. É tempo de nós colocarmos ordem na bagunça da nossa vida. É tempo de nós colocarmos ordem na bagunça emocional que nós estamos vivendo. Pedro podia estar ali com uma bagunça na sua alma, dizendo: meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? Eu tive talvez a maior oportunidade da minha vida e eu deixei isso escapar. Eu andei com Ele, eu andei sobre as águas, eu experimentei milagres e eu deixei tudo passar. Mas Jesus vem, e quando Jesus vem, Ele não aponta o dedo para ninguém, Ele não aponta o dedo com acusação, com culpa, Ele não aponta o dedo falando: o que você foi fazer? Não, Ele falou assim: ei, vocês têm peixe aí? Vocês têm peixe aí? Não, não temos. Então jogue a rede do outro lado. E quando eles pescaram, Ele falou assim: traz um peixe aí, e o pão. E Jesus então traz eles para uma ordem, para uma ordenança, para uma organização. Jesus então nesse segundo milagre está dizendo para eles: olha, deixa eu dizer algo para vocês, comece a acreditar que eu estou trazendo ordem na sua vida, comece a acreditar que eu estou colocando em ordem todas as coisas, comece a acreditar que eu estou colocando você em ordem, eu estou alinhando a sua vida, eu estou alinhando o seu propósito, eu estou alinhando a sua casa, a sua família, eu vou colocar ordem na sua casa e você vai ver grandes milagres acontecendo na sua vida nesses próximos dias. É tempo de nós colocarmos ordem nas palavras que saem da nossa boca, irmãos. Quem perdeu o culto de domingo passado, eu sinto em te dizer, você perdeu um dos melhores cultos que nós já tivemos aqui. Quando nós aprendemos que quando nós oramos a palavra, nós temos autoridade para dar ordem para anjos pegar a nossa oração e tornar elas serem executadas. Nós vimos no livro de Salmos que quando nós oramos a palavra, nós temos autoridade para dizer: anjos de Deus, peguem a palavra e executem a palavra agora. E eu quero desafiar você: seja crente de verdade, a começar da palavra que sai da sua boca. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sabe o que é a palavra torpe?
palavra obscena, palavra suja, palavra de baixo calão, mas também significa palavra que ofende a Bíblia. Quantas vezes tem saído da sua boca palavras que ofendem a Bíblia? Palavras que vão contra os decretos de Deus. Agora é a hora de eu descobrir a idade dos irmãos. Quem aqui conhece Valnice Milhomens? E tem muitos antigos aqui, né? Ela não morreu ainda, tá? Mas ela já está mais para lá do que para cá. Hã? Ela está bem, sim. Não estou dizendo que ela está mal, não. Só estou dizendo que ela já não é mais nenhuma trintona mais. Ela já é 60, 70 e olha lá. Esse livro aqui é fantástico, é Orando a Palavra. Eu não sei nem se você encontra ele mais em livrarias por aí. E eu queria desafiar você a pesquisar na internet, se você achar. Se você não achar, a gente xeroca isso daqui. A Valnice, nesse livro aqui, ela nos ensina a pegar, por exemplo, aqui, ações de graça e você começar a declarar a Bíblia. Nós lemos isso também na semana passada, quando lá em Filipenses o apóstolo Paulo falava assim: olha, tornai conhecidas diante de Deus as vossas petições com súplicas e ações de graças. E eu quero desafiar você então a não permitir que saia da sua boca nenhuma palavra que é contra aos decretos de Deus na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Nós vamos ser resistidos pelo inimigo, nós vamos ser resistidos tentando levar a cada um de nós a desistir das promessas, mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos aqueles que vamos declarar a palavra e vamos verbalizar aquilo que Deus diz ao nosso respeito. E o Senhor diz: ei, levante, anuncie, este é o seu Deus, este é o Senhor que está entrando em ação. Fique de pé aí no seu lugar, por favor. O Aelson achou aqui em PDF na internet, então quem quiser corre e pega. Erga suas duas mãos aí e diga assim: o Deus que eu sirvo. Diga: o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso, e Ele está entrando em ação, Ele está agindo, Ele está olhando para mim, e Ele está dizendo: chegou um novo tempo. Chegou a hora, esta é a hora, e eu estou liberando. O ano de 2024 é o ano da glória de Deus se manifestar na minha vida, em nome de Jesus. Vire para o seu irmão e fala assim: vai acontecer, o milagre de Deus vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Milagres vão acontecer. Você vai ver isso, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pode se sentar. Quando nós olhamos então para aqueles discípulos que estavam completamente desanimados, e recebem então esse milagre, e eles pescam aquela quantidade de peixes. Isso fala de uma ordem, de uma organização. Isso fala de alvos que podemos ter, alvos que nós podemos estabelecer nas mãos. Isso fala de um esforço concentrado. No primeiro milagre eram 2 barcos e várias redes. Mas no segundo milagre era um só barco e uma só rede. Isso significa que o milagre que vai vir para mim vai te abençoar também. Isso significa que o milagre que vai vir para você vai me abençoar também. E nós então vamos colocar em ordem também essa igreja. E eu quero dizer para você, sabe qual que é o nosso alvo para os próximos dias? Nós queremos chegar até julho de 2024, a 300 pessoas participando desses cultos. Pastor, não vai caber, problema meu e de Deus.
Alguém aqui já foi no lançamento de um filme que estava tão cheio que você pegou a sessão de sentar no chão? Alguém já fez isso? Nunca? Eu já. Alguém já foi num show que você chegou lá, estava tão cheio que você ficou talvez em pé porque não tinha mais lugar para sentar? Alguém já fez isso? Então qual que é o problema de você chegar aqui na igreja e não ter lugar para você sentar? Você vai embora para casa? Você vai embora para casa? Você vai embora para casa? Mas você acredita que podemos chegar aqui a um culto de 300 pessoas muito em breve? Mas isso não é eu que vou fazer, isso não é Deus somente que vai fazer, é nós co-criando com Deus, e é nós dizendo: no que depender de mim, domingo que vem, tem mais um comigo. 2 amém. Se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, vou falar de novo, isso significa que no próximo domingo vai acontecer o seguinte: junto comigo vai ter mais 2 ou 3 que eu vou trazer. Ah, pastor, como é que você vai fazer? Isso é problema de Deus e nosso. Mas se for preciso você sentar no chão, sentar aqui, você vai sentar, sabe por quê? Porque a presença de Deus vai transbordar neste lugar. A presença de Deus vai ser derramada aqui, e a glória de Deus vai inundar você, não importa aonde você esteja. Sabe qual outro alvo que nós temos? Nós voltamos agora no final do mês o nosso curso de estudo bíblico. Sabe qual é o meu alvo? Eu quero formar no final do ano pelo menos 60 alunos cheios da palavra de Deus, cheios do poder de Deus, famintos pela presença de Deus. Então vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o que você está fazendo na sua casa que você não vem? Nós estamos alargando as nossas tendas, irmãos. Essa semana eu e a Aida passamos a semana toda conversando com gente, atendendo pessoas e desafiando pessoas e dizendo: nós vamos avançar, nós precisamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Amanhã nós temos reunião, terça nós temos reunião, quarta nós temos reunião, quinta nós temos reunião e sexta nós temos reunião. Sabe por quê? Nós queremos que esse fogo pegue em vocês, e nós queremos que você acredite: o ordinário pode se transformar em extraordinário. O ordinário pode se transformar em algo extraordinário. Diga amém. No primeiro milagre, Pedro recebe um chamado de ser um pescador de homens. Mas no segundo milagre, Pedro estava frustrado, decepcionado. Pedro estava talvez chateado. E se você continuar lendo, logo depois que ele chama os discípulos para trazer um peixe e o pão, ele chama Pedro à parte. E sabe o que ele pergunta para Pedro? Tu me amas? Tu me amas, Pedro? Não é o Deus que vira para mim e para você e fala: por que você deixou 2023 ser o pior ano da sua vida? Por que você deixou de acreditar? Por que você deixou de viver? Por que você deixou de experimentar o que eu tenho para você? Não, Deus não é assim. Deus é aquele que chega para você hoje e fala assim: tu me amas? Lá ele falou: eu te farei pescadores de homens. Aqui ele fala: apacenta os meus cordeiros. Cuida do meu povo, cuida dos meus filhos. Lá ele queria que Pedro trouxesse, aqui ele quer que Pedro cuide. Aqui ele está dizendo: Pedro, eu estou te aprovando para fazer aquilo que eu fiz com você. Aquilo que eu fiz com você, faça com que eles também me conheçam a partir da sua vida. Em 2024, sabe o que Deus está fazendo? Chamando a mim e a você para andar mais perto dEle.
Em 2024, Deus está dizendo: ei, o milagre que eu tenho para você não é fazer com que você se perca em tanta manifestação de glória, de poder, de sucesso, de bênçãos financeiras. Não, eu quero você aqui para comer peixe e pão comigo. Eu quero você aqui para vir comigo para a praia, e venha comigo para a praia, e venha comigo contando os peixes, e venha comigo e venha observar o que eu estou fazendo na sua vida. Eu posso agir novamente, eu posso trazer milagres novamente, eu posso abrir portas novamente, eu posso fazer com que as coisas se rompam na sua vida, eu posso fazer com que milagres aconteçam de novo na sua vida, eu posso fazer você ser extraordinário, eu posso fazer você viver o extraordinário. É Deus dizendo para você nesta manhã: por que é que você não pode acreditar que hoje mesmo eu posso colocar ordem no caos? Eu posso colocar em ordem a sua vida, eu posso colocar em ordem a sua empresa. Eu vejo Deus bradando sobre empresas aqui nesta manhã e dizendo: eu estou trazendo ordem, eu estou trazendo ordem. Eu vejo Deus mirando para famílias aqui que estão bagunçadas, e Deus está dizendo: eu estou trazendo ordem sobre a tua casa. Eu estou trazendo ordem sobre os teus filhos. Eu estou trazendo fogo ardendo novamente no seu coração. E eu quero encerrar essa palavra aqui hoje se você trouxe o seu óleo que nós entregamos no domingo passado, domingo retrasado, aliás, você vai pegar o seu óleo, e se você não tem o óleo, nós vamos entregar um óleo para você, porque nós vamos orar hoje, declarando que Deus vai pegar o nosso ordinário e vai transformar em extraordinário. Sabe o que eu vejo com isso, irmãos? É quando Deus vira para Pedro e para aqueles discípulos que sabiam muito bem pescar. Era o ordinário deles. Eles sabiam muito bem pescar. Eles sabiam inclusive que naquela hora que Jesus estava mandando eles lançar a rede, não era hora para pescar, porque era o ordinário que eles tinham nas mãos. Eles sabiam muito bem que não era uma hora boa para pescar, porque era o ordinário. Eu quero que você olhe para suas mãos, para aquilo que você sabe fazer muito bem, e que você deixe de olhar para o natural, e que você deixe de olhar para os relatórios que você tem obtido, e que você deixe de olhar para as circunstâncias, e que nesta manhã Deus desafie você a acreditar que algo extraordinário está surgindo, algo extraordinário está chegando. Isaías capítulo 40, do verso 27 ao 31, diz assim, vou ler também na Bíblia a mensagem: porque você iria se queixar, ó Jacó, ou chorar, Israel, dizendo: Deus se esqueceu de mim. Ele não se importa com o que acontece comigo. Vocês não percebem nada? Vocês não prestam atenção? Deus não vem e vai
Ele permanece. Deus não vem e vai, Ele permanece. Ele é o Criador de tudo que vocês conseguem ver ou imaginar. Ele não entra em estafa, Ele não faz intervalo para recuperar o fôlego. Ele conhece tudo nos mínimos detalhes. Ele fortalece os que estão cansados. Ele renova as forças dos que desistiram. Pois até os jovens se cansam e desistem. Até os jovens na flor da idade tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, abrem as asas e voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Ele permanece. Ele não entra em estafa. Ele não faz intervalo para recuperar o fôlego. Ele conhece tudo nos mínimos detalhes.